Boa tarde a todos. Vamos então passar ao período de intervenções e a iniciar vai usar da palavra o Sr. Arcipreste de Esposende, o Padre Delfim Fernandes. Eu não preparei o discurso, mas ele é mais que evidente que tinha que existir. Não discurso, mas uma palavra sentida de gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, ao Sr. Arcebispo, que neste dia se dispôs, num dia de calor, a estar connosco. Ele que esteve cá com o Arcebispo, ainda há pouco mais de um ano, no CPM, que já tinha visto o salão a funcionar sem estar pronto, e que agora veio para a inauguração, para a bênção. Sei quanto lhe custa e por isso também sei quanto este foi um gesto de amor do Sr. Arcebispo. Obrigado, Sr. Arcebispo. Agradecia também à Esposende TV, que nos tem acompanhado neste tempo de pandemia e que nos tem feito chegar a todo lado. E também foi uma maneira de podermos fazer esta inauguração hoje. Em tempo de pandemia não tem havido inaugurações presenciais e quando falei ao Sr. Presidente da Câmara de que tinha que ser, e tinha que ser neste dia, Santa Marinha, nossa padroeira, e São Bartolomeu dos Mártires, também ocupa um lugar muito importante aqui no nosso concelho e na nossa paróquia também ocupa e vai ocupar ainda mais. Agradecer por terem aceito que fosse neste dia. E à Esposende TV estava eu a dizer, e nela todos quantos nos seguiram, que podem continuar a seguir, no final desta cerimónia teremos mais uns 20 minutos na internet, na Esposende TV, com a história de Santa Marinha e da nossa igreja, e de um abade daqui que foi muito importante, que já anda esquecido, o abade Tomé. Tomé de quê? Alguém deve saber, que é do século XVII, e que vamos ter que o reestudar e ver se não há aí um espaço para ele. Foi importante a nível até político. A Igreja não se mete na política, mas está atenta e, portanto, se um homem de Igreja no século XVI ou XVII foi importante aqui da nossa terra, ou como parque daqui, há que o revisitar. Já hoje estive a fazer isso. E ver, dar a conhecer. Agradecer à Comissão de Festas de Santa Marinha, que neste confinamento colaborou neste trabalho para a inauguração e bênção destes espaços. E sem mais agradecimentos, tenho um a fazer, para além de toda a comunidade e da Fabriqueira, a Comissão dos Assuntos Económicos. Sabemos que uma das pessoas que mais trabalhou aqui foi o Carlos Martins. Ele está ligado ao centro desde a primeira hora, não só por ser da Fabriqueira e acompanhar as obras todas, como os outros membros, ele era o que estava sempre, mas até com o seu trabalho físico. O Carlos merece uma salva de palmas, de gratidão. E o último agradecimento, no Carlos está toda a Fabriqueira, todos os organismos da paróquia. Eu penso que o último agradecimento que nós temos a dar, independentemente da política, é ao Sr. Presidente da Câmara. O Evangelho de hoje, uma das parábolas, falava do fermento, em que a mulher coloca uma porção de fermento e 3 de farinha para depois fazer o pão. Claro que uma porção mais 3 dava 1/4, é calculado a olho. Eu via como fazia a minha mãe e como eu fazia com ela a cozer o pão, ainda sei. E aqui foi o que aconteceu, nós tínhamos o fermento num salão levantado de qualquer maneira, na reconstrução da casa paroquial que existia antigamente, tínhamos um terreno cheio de pedregulho, a parábola dá 8 dias, mas não tínhamos mais nada, tínhamos meia dúzia de tostões, era o nosso fermento. A Câmara prometeu e cumpriu, fora de eleições, deu-nos o resto, deu-nos a farinha toda. Nós colocámos o fermento com o nosso dinheirinho que tínhamos junto, pouquito, colocámos o terreno, colocámos o que tínhamos feito, que algumas coisas tivemos que desfazer, e a Câmara deu-nos a farinha para podermos fazer a massa.
A massa agora está feita. Levedou, está feita. Temos o pão. É preciso agora comer este pão. Com a palavra de Deus, como falava o Sr. Arcebispo, com a ocupação dos espaços logo possível, por causa do distanciamento, como deve ser, pondo-nos ao serviço de toda a comunidade, e que sirva para que o reino de Deus, a partir deste fermento que agora é massa, se espalhe na nossa terra e no nosso concelho. Pela grande parte, que não digo que farão 3 partes, talvez fossem mais, que a Câmara nos deu, a nossa gratidão. Não prometemos votos, não somos políticos. Quando nos prometeu isto, não esperava votos, somos pequeninos, somos pouquinhos, não levava daqui quase nada. Mas leva a nossa gratidão, como um homem que se empenhou connosco numa paróquia pequenina, como um presidente que ligou aos pequenos, e como um presidente que vai continuar a olhar para nós e a ajudar-nos, porque apesar de ter dado tanto, nós não temos nada neste momento, ainda estamos a dever. Não lhe vamos pedir mais. Vamos pedir ao povo e o povo vai ajudar, que eu sei. Acho que a Câmara deu-nos mais do que o que nós esperávamos. Sr. Presidente, muito obrigado. E segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Junta da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, Carlos Escrivães. Muito boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras vão obviamente para o Sr. Arcebispo, Dom Jorge Ortiga, dizer-lhe que estamos muito felizes por ele estar cá e pelo motivo que é, ainda mais felizes ficamos. Dar-lhe mais uma nota, uma palavrinha, de que eu admiro muito espiritualmente, porque todas as notas de imprensa que tem colocado cá fora neste tempo de pandemia têm sido assertivas, calmas, muito serenas, portanto, admiro muito. Em seguida, vou passar para o Padre Delfim, ou a espécie de Delfim, e o Padre Rui, que também parabéns, porque a missão deles também não é fácil, que é a Pastoral Centro-Sul, mas se fosse fácil não era para eles, porque eles gostam de coisas difíceis. Parabéns também pela gestão da obra, que está uma obra bem conseguida, mas também com este Conselho Económico que eles têm, e que já foi referido aqui o Carlos Martins, eu diria que também a Elizabeth Barros, António Cruz, Gabriel Arlindo, António Silva, Álvaro Pereira, Jorge Cruz, Júlio Balazeiro, e eu também lembrar os que saíram, José Augusto e José Manuel Jesus. Portanto, a eles, o nosso muito obrigado e uma grande salva de palmas também para eles. Agora, depois de agradecer a parte mais religiosa, vou passar à parte mais pública e à pessoa que eu acho mais importante no desenvolvimento deste projeto todo, que é o Sr. Presidente da Câmara, o arquiteto Benjamin Pereira, também mais uma vez, palmas para ele. E porquê é que eu acho que ele é, sem dúvida, a pessoa mais importante deste projeto todo? Existe um provérbio que se diz que quando quiseres pedir, pede à igreja, porque sempre te irão dar um pouco menos, ou a capela, neste caso, nós pedimos a capela e ele deu-nos isto tudo. Portanto, é por isso que eu acho que ele é importante. E quando ele, naquele plano de investimento das freguesias, veio aqui a Rio Tinto para ver o que faziam falta fazer, nós, obviamente, eu disse logo, sem que rodeias, que o mais importante que devíamos fazer era exatamente isso que estamos aqui a vencer hoje. Porque todos os dias, quando fizemos o porta a porta nas eleições, o que as pessoas mais nos pediam era exatamente isto. Portanto, se são as pessoas que nos pedem isto, é isto que temos que fazer. Ele lá desenvolveu o projeto. Nesse mesmo dia que estivemos aqui a visitar o salão paroquial, que não era bem o salão paroquial, eu até me lembro que parecia um viveiro de passarinhos, tinha ninhos por todo lado. Era uma coisa que o Sr. Presidente da Câmara ficou logo, como é arquiteto, começou logo a dizer: esta janela não está bem aqui, estas salas têm que passar para aqui. E eu, sei lá, que ele está com muita vontade, vamos aproveitar. Começou logo a dizer como é que ia fazer.
Lá desenvolveu o projeto, chamou-me à Câmara e disse: que tal? Está bonito? E eu olhei e vi tudo. Vi logo que estava tudo incluído. Eu fiquei, obviamente, satisfeito. Ele disse: vai, apresenta ao Conselho Económico e, se eles aceitarem este projeto, diz-lhe que tem 150 mil euros já de seguida. Eles começaram todos a rir. Estão aqui. Eu até pensei que tinha contado uma anedota. E eu percebi porquê. Porque há anos e anos a fio que os rio-tintenses querem estes equipamentos e nunca o tiveram. Portanto, quando eles começaram a rir, eu liguei para o Sr. Presidente e o Sr. Presidente disse logo: então, olha, no próximo fim de semana, se não foi no próximo fim de semana, corrijam, mas foi quase logo a seguir, vamos fazer uma cerimónia de uma primeira pedra e irei fazer um protocolo logo de 20 mil euros. Numa primeira fase irá então os 150 e depois, se for preciso mais, aqui estaremos. Pois foi, tomou esse compromisso connosco e não foram 150, foram 250 mil euros. Dinheiro público investido aqui, que podiam ser direcionados para outras obras, mas não foram. E ele chamou-me lá e disse: tens a certeza que é isto que queres para a tua freguesia? E eu disse: é, porque é isso que o povo também quer. Se o povo também quer esta obra, nós também queremos. Portanto, nós podíamos direcionar isto para outros caminhos, e os caminhos também fazem falta, para nós irmos trabalhar, para nos alimentarmos fisicamente. Mas estas obras são obras sociais que nos alimentam espiritualmente, também fazem muita falta. Por isso é que eu disse: nós queremos isto e é isso que se conseguires fazer, iremos fazer. Portanto, é por isso que eu digo que ele é a pessoa mais importante deste projeto todo. Permita-me que ponha esta parte. Portanto, queria também dar mais uma palavrinha aos seus vereadores todos, que também foram importantes no desenvolvimento de todo este projeto, apoiando sempre o Presidente da Câmara e apoiando sempre a Junta de Freguesia. Queria também dar outra palavrinha ao meu Executivo, que tem sido, neste mandato, não se pode pedir mais. O Fernando Martins, o Dias, tem sido, porque isto é uma obra que vinha do mandato anterior, e na parte final, o rabo da cabra, como se costuma dizer, é o que custa mais a esfolar. Eles têm sido impecáveis. Portanto, muito obrigado a todos, um bom fim de semana a todos. E segue-se a intervenção de Sua Excelência Reverendíssima Dom Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga. Saúdo o Sr. Padre Delfim, o Sr. Padre Rui, o Sr. Presidente da Câmara e demais entidades civis aqui presentes. Então, mais uma palavra, para além daquilo que já tive oportunidade de partilhar convosco na celebração da Eucaristia. Estamos vivendo este tempo que é um tempo especial, este tempo da pandemia, e temos que ser capazes de extrair desse mesmo tempo lições para a nossa vida pessoal e para a nossa vida social. Então, caríssimos amigos, há uma expressão que ficou célebre e com uma fotografia também, toda ela muito elucidativa. Aquele momento em que o Papa Francisco, num dia de chuva, sozinho, na Praça de São Pedro, dirige-se sem mais ninguém para fazer um momento de oração. E nesse momento de oração o Papa Francisco sublinha e diz: estamos todos no mesmo barco. Como que uma síntese de tudo aquilo que nós estamos a viver. Na verdade, este pequenino vírus colocou-nos todos dentro do mesmo barco. Não há ricos, nem pobres, não há de um país, nem de outro, não há raças, nem credos, estamos efetivamente todos no mesmo barco. E porque estamos todos no mesmo barco, ou nos salvamos ou perecemos todos juntos. Esta é a grande realidade e é a grande lição que todos nós tiramos, e é por isso que nos sujeitamos a sacrifícios e a tantas outras coisas, para evitarmos que o vírus bata à nossa porta e para conseguirmos também fazer com que este vírus nos deixe viver com aquele mesmo espírito de serenidade e de tranquilidade. Pois bem, estamos todos no mesmo barco, isto acontece a nível mundial, mas acontece também a nível local de um concelho ou a nível local também de uma freguesia. E este reconhecer que efetivamente aquilo que importa é o bem-estar das pessoas, da comunidade, ou aquilo que nós dizemos o bem comum. Depois é uma questão de efetivamente nós, dentro todos do mesmo barco, caminharmos e remarmos todos de harmonia com as exigências que as águas nos propõem. E eu penso que é isso que nós hoje aqui estamos a viver. Estamos aqui num espaço que é da paróquia,
Estamos aqui para inaugurar um espaço que fica propriedade também da paróquia, seja a capela mortuária, seja no salão paroquial, seja todo este espaço aqui abrangente, mas ao mesmo tempo este espaço tem uma carga muito grande do bem comum. Este espaço não é para A, nem para B, nem para C. Ele não é para os católicos e não para os não católicos, mas é para católicos e não católicos. E nós sabemos como efetivamente é verdade. Poderá ser que o salão seja mais para os católicos, que o devem aproveitar, como já tive aqui a oportunidade de o referir, e como é bom que vós, caríssima comunidade paroquial de Rio Tinto, sejais capazes de aproveitar este espaço. Não é fácil construir um espaço como este, mas é uma responsabilidade para vós, naturalmente, aproveitá-lo. E se este espaço, como o Sr. Presidente da Junta dizia, era um espaço que estava cheio de pássaros, agora é preciso também que as teias de aranha não sejam capazes de entrar nesse mesmo espaço. É preciso que tenha uso, é preciso que seja ocupado, é preciso que seja usado. Se neste tempo da pandemia talvez um pouco menos, e talvez não, até porque nós temos que continuar, temos que recomeçar as mesmas atividades, teremos que a fazer com outro cuidado. Precisamos, por exemplo, da relação à catequese, fazer com que as crianças possam participar na catequese com a devida distância. Necessitamos que os jovens também sejam capazes de ter as suas reuniões sempre com um grande cuidado e com um grande sentido de responsabilidade, e por aí fora também os adultos e os casais. O que importa é que efetivamente aproveitemos e não tenhamos medo, mas confiemos em Deus e sejamos capazes de aproveitar este espaço para crescer por nossa própria fé. Mas eu estava a dizer que se este espaço é um espaço que poderá ser mais ou menos orientado para os católicos, a capela mortuária já não é apenas só para os católicos. Ela é para todos, para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam, para aqueles que morrem, para aqueles que aqui por aqui irão passar tempo à espera de rumarem à morada eterna, mas também para aqueles familiares que porventura nem sequer serão crentes, porventura até são capazes de hostilizar a própria Igreja, mas com certeza que irão estar ali, ao lado do seu familiar e do seu amigo, a velar, prestando a última homenagem a este familiar. E é por isso que uma capela mortuária tem esta dimensão de bem público. É espaço, eu vou dizer, sagrado. E é necessário que seja respeitado como tal. É necessário que seja não apenas lugar para conversas, porque muitas vezes as nossas capelas mortuárias são apenas espaço para conversar, às vezes apenas recordar coisas da história daquele que faleceu, mas tantas outras vezes, tantas outras coisas que não vêm a propósito, mas é bom que uma capela mortuária seja essencialmente também um espaço para poder refletir, para poder pensar, para poder fazer com que a vida seja aquilo que deve ser. Por isso, caríssimos irmãos, este espaço que hoje nós aqui inauguramos é um espaço que está nitidamente marcado por este sentido do bem comum. Então é bom, é necessário, é urgente. Eu direi que é fundamental que isso aconteça. E eu dou graças a Deus pelo simples facto de aqui no Conselho de Esposende isso estar a acontecer. Porque agradeço ao Sr. Presidente da Câmara aquilo que faz aqui por Rio Tinto, mas aquilo que tem feito noutras freguesias, porque efetivamente tem havido esta colaboração. O tal barco que avança, o barco com 2 remos, rema a Igreja, rema a parte civil, rema a paróquia, rema a junta, rema a Câmara, e assim nós avançamos, nós vamos conseguindo atingir o porto que necessariamente nós queremos por isso mesmo atingir. E é por isso que eu repito, agradecendo ao Sr. Presidente da Câmara, eu estaria sublinhando que este espaço aqui, como tantos outros, tem sempre esta carga religiosa. E não esqueçamos, para aqueles que poderão porventura ser mais críticos, né? Dizendo que não se deve gastar dinheiro público, dinheiro de uma Câmara, dinheiro de uma Junta, em espaço como este ficasse a propriedade da paróquia, não esqueçamos. E tenhamos também a coragem de o referir, que num contexto como a comunidade de Rio Tinto, eu não sei, mas eu vou dizer, 90% das pessoas dizem-se católicos. Poderá haver meia dúzia deles que não se afirmam como católicos. Poderemos ter um ou outro que não pratica, mas a grande maioria, quando lhe perguntamos, diz-se católicos. A grande maioria quer o funeral religioso, ou todos até, a grande maioria que batiza os seus filhos pela Igreja e por aí fora. Por isso, não se trata, pura e simplesmente, de fazer favores a ninguém, mas trata-se também de uma questão de justiça. E importa que às vezes tenhamos coragem de dizer a essa meia dúzia que ao fim e ao cabo estão contra isto, pensando que se trata de favores, quando ao fim e ao cabo estamos a trabalhar pela justiça. Por isso, caríssimos amigos, a inauguração deste espaço, do salão
e do espaço aqui envolvente, mas também da capela mortuária, seja uma oportunidade para que esta comunidade paroquial cresça. Pensando e olhando para a morte, pense na vida e seja capaz de aproveitar todos os espaços. E para a Câmara, nomeadamente para o Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Benjamin, um obrigado muito sincero por este sentido de colaboração, por este sentido às vezes de coragem, por este fazer de conta que não houve certas críticas e certas coisas que vão dizendo, mas para pautar, digamos assim, o seu serviço hierárquico nesta ideia do bem comum que é preciso construir. Não trabalhamos para partidos, não trabalhamos, penso eu, para grupos, seja de que género for. Trabalhamos para todos, trabalhamos para a maioria e hoje aqui estamos naturalmente vivendo e presenciando um espaço que vai ser espaço de uma grande maioria, que fica ao bem de uma comunidade. Parabéns a vós todos pela vossa colaboração, por conceder também a destes, e obrigado a todos, e de modo muito particular à Junta de Freguesia pelo empenho, e também à Câmara, e que a comunidade paroquial, representada nos conselhos económicos, sinta orgulho e vaidade por ter feito esta obra e por ter oferecido à comunidade estes espaços que podem usufruir. Que o Senhor Deus faça com que os aproveitemos e com que sejam efetivamente lugares para poder crescer, ao fim e ao cabo, não apenas, digamos, na fé, como um salão, não apenas na realidade, digamos assim, da morte, naquilo que ela nos proporciona, mas para crescermos como homens e mulheres, de tal modo que sejamos capazes de ser felizes. Parabéns e obrigado a todos pelo vosso contributo. E a encerrar o período de intervenções vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o arquiteto Benjamin Pereira. Excelência Reverendíssima Arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, Reverendo Padre Delfim Fernandes, Padre Rui Neiva, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia e, na sua pessoa, cumprimentar todos os representantes das restantes freguesias do nosso município. Um cumprimento especial ao tesoureiro da Junta de Freguesia, que representa a freguesia de Rio Tinto, Fernando Martins. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras aqui presentes, Excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimos membros da Fábrica da Igreja de Rio Tinto. Também um cumprimento especial ao Presidente da Esposende Ambiente, que está aqui connosco, e também o Presidente da Esposende Solidário, algumas autoridades que quiseram acompanhar-nos nesta cerimónia. Um cumprimento muito especial e muito sentido a toda a população de Rio Tinto, por muitos motivos, pelo carinho que tenho por todos vós, sem exceção, mas acima de tudo, por terem estado aqui. Eu sei que vieram aqui muito por via da presença do Sr. Arcebispo, e ainda bem que vieram, mas aguentarem aqui este tempo todo, ao sol, a uma hora, enfim, talvez não a mais conveniente, mas isso implica espírito de sacrifício e muita vontade e muito querer para estarem aqui connosco. E, portanto, de uma forma muito sentida, estávamos aqui todos muito quentinhos e a pensar o que é que vocês estavam também aí a passar, e, enfim, nós temos que estar por aqui, faz parte das nossas funções, mas vocês poderiam perfeitamente estar na praia, aí junto ao rio ou noutro sítio qualquer, e quiseram estar aqui connosco, e, portanto, isso para mim toca-me especialmente. É com muita satisfação e agrado que estou aqui hoje para finalizarmos este processo que deu origem à construção da Casa Mortuária e à remodelação do Salão Paroquial, o que sei era por vós há muito desejado. Também temos consciência de que muitos não acreditaram que um dia isto pudesse ser concretizado, dadas as muitas promessas feitas no passado e o seu constante adiamento. E aqui ponho uma nota que ainda me lembro do Sr. Rosmaninho, enquanto Presidente de Junta, enquanto vosso Presidente de Junta, quantas vezes aquele homem na Câmara Municipal, não era eu o Presidente ainda, mas quantas vezes não foi apresentada esta ideia da capela mortuária e que invariavelmente, e ele se estiver por aí sabe que é assim, que é verdade, lhe era dito que Rio Tinto é uma freguesia um bocado pequena e portanto morrem poucas pessoas por ano e não justifica ter uma capela mortuária. Mas é assim, era assim que as coisas eram colocadas. No entanto, nós levamos a sério os nossos compromissos e orgulhámos-nos de cumprir as nossas promessas e chegar ao dia de hoje, ao dia de uma inauguração, neste caso é uma bênção, entenda-se bem, mas dá muito trabalho. Para chegarmos aqui hoje, para chegarmos ao dia de hoje, houve muita gente que trabalhou, e vocês sabem muito bem, porque muita gente de Rio Tinto se empenhou para que isto fosse uma realidade. Quero sublinhar que esta obra que hoje vos apresentamos como concluída só foi possível em resultado da excelente relação com a Junta de Freguesia e com a Fábrica da Igreja, um trabalho exemplar de cooperação e união de esforços em prol da população,
pegando no melhor que temos dentro de nós e contribuindo assim para a melhoria das condições de vida das populações que, de uma forma ou de outra, representamos. Escolhemos este dia, eu diria, o Padre Delfim escolheu este dia, não sei se com a ajuda de ser arcebispo, mas que nos diz-vos muito a vós, rio-tintenses, diz muito a mim, que sou forjanense, e a padroeira também é Santa Marinha, como vocês sabem muito bem. Por esta altura, estaria lá na procissão ou a preparar-me para isso, como também já estive aqui convosco o ano passado, se não estou em erro. Dizia, pegando no melhor que temos dentro de nós e contribuindo assim para a melhoria das condições de vida das populações, que de uma forma ou de outra representamos. Escolhemos este dia então para proceder à inauguração, por ser o dia da padroeira de Rio Tinto, Santa Marinha, dia que tem por isso um valor especial para todos os rio-tintenses. Apesar das contingências em que vivemos estes tempos, quisemos assinalar com dignamente este dia e celebrar convosco, nunca descurando, obviamente, a segurança de todos. O nosso arcebispo, pessoa que muito prezo e a quem agradeço penhoradamente a sua presença, agraciado que foi, para nossa honra, com a medalha de honra do nosso município, deu uma ajuda preciosa. Ou seja, interferiu superiormente para que hoje fosse um dia quentinho, de tal modo que desincentivasse a participação e que mesmo para os que tiveram a coragem de vir, não sintam qualquer vontade de incumprir as regras de afastamento físico. Ou seja, está muito calor, vamos manter assim todos afastados um pouquinho uns dos outros, é bom para tudo. Este calorzinho serve também para marcar a nossa memória e assim não nos esquecermos mais deste dia. Ainda hoje me lembro de uma procissão em que participei em São Bartolomeu do Mar e em que cheguei ao final, tal como se me tivessem atirado ao mar. E nunca mais me esqueço dessa procissão, porque começou a procissão a chover e acabou a chover, e eu digo-vos que o pálio mais parecia uma espécie de funil. Era uma quantidade de água incrível durante toda a procissão. E já fui a muitas procissões, dezenas e dezenas, nunca mais me esqueci daquela. Portanto, o termos feito esta bênção hoje, num dia de calor, numa tarde de calor, que certamente marcará também as nossas memórias para o futuro. Regressando à obra em questão, e agora num tom mais sério, inauguramos hoje este complexo paroquial de Rio Tinto, que consistiu na construção da casa mortuária e na obra de requalificação do salão paroquial e toda a zona envolvente, intervenções às quais se soma o recente melhoramento da fonte de Santa Marinha, que optámos por inaugurar de forma diferente, ou seja, através de um vídeo que, diga-se, correu o mundo e deu assim a conhecer um dos locais mais belos deste concelho a quem o quis ver. Este melhoramento geral do Centro Cívico de Rio Tinto permite que a freguesia passe a dispor de um conjunto de equipamentos importantes para a comunidade e, desta forma, contribui para o projeto de desenvolvimento traçado para o concelho. Tudo isto foi concretizado por via de um protocolo celebrado entre o município de Esposende e a fábrica da Igreja Paroquial de Rio Tinto, no valor final, porque não foi só houve depois um acrescento que havia uma necessidade de mais algum dinheiro. Eu também tinha dito, no dia em que assinámos o protocolo aqui na sede da Junta, que se fosse necessário o reforço desse valor, estaria disponível para o fazer, e assim, e foi necessário. E no final temos um investimento de sensivelmente 250 mil euros. Eu não sei exatamente o valor global da obra, mas ultrapassa certamente este valor, porque este foi o nosso contributo. Diz o Padre Delfim que passa de 300 mil euros que aqui estão investidos. Isto é mais do que a porção do fermento. Agora consegui constatar isso com uma conta rápida. Para o Executivo Municipal, as capelas mortuárias são equipamentos essenciais para as populações e, por isso mesmo, esta é uma medida de alcance local que temos concretizado em todas as freguesias de Esposende, procurando proporcionar condições dignas para as pessoas velarem os seus entes queridos. A obra que agora inauguramos insere-se no plano de investimento nas freguesias, projeto que tem permitido à Câmara Municipal e às juntas de freguesia identificar e concretizar as necessidades das populações. De resto, em Rio Tinto, o município tem feito investimentos de relevo. Vou referir só os mais significativos, como a ampliação do cemitério no valor de 148 mil euros, ou a reconstrução da Rua das Contizelas no valor de 57 mil euros. Ainda recentemente, inaugurámos virtualmente o arranjo da Fonte de Santa Marinha no valor de 58 mil euros e procedemos ao arranjo do Caminho de Servais no valor de 19 mil euros. O município de Esposende apoiou ainda a Junta da União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto na aquisição de um veículo de transporte de passageiros num montante global de 66.420 euros, que está ao serviço da população, nomeadamente da concretização de atividades em que estão envolvidas as suas coletividades. Mas outros projetos estão previstos para Rio Tinto, ao abrigo do Plano de Investimento nas Freguesias, merecendo destaque, desde logo, o prolongamento da ecovia do Cábado, desde Fonte Boa até ao limite com Barcelos, ou a construção do passeio entre a escola primária e este centro cívico, aqui bem próximo, como vocês conhecem melhor do que eu. Vamos ainda prosseguir com intervenções na rede viária de Rio Tinto e no melhoramento dos caminhos agrícolas. E posso garantir-vos que nos próximos dias, eu diria já durante a próxima semana, avançará a obra de retificação do traçado da Rua Padre Cândido Rodrigues Saloio, na Estrada Nacional 205.1, em Rio Tinto. Como sabem, houve uma derrocada,
A questão é que nós não podemos avançar para as obras de imediato, temos que elaborar projetos e submetê-los aos pareceres que são necessários, lançar os procedimentos de contratação pública e só depois é que se pode começar. É assim que funciona, é assim que são as regras, é assim que tem que ser. De qualquer modo, esse processo está encerrado, está fechado, durante a próxima semana, com toda a certeza, a obra vai iniciar e implica um alargamento, construção de um passeio e a correção daquele muro de uma vez por todas. Aqui o investimento de 141 mil euros permitirá repor a segurança rodoviária face ao alinhamento do muro do suporte lateral. Os trabalhos compreendem então o reperfilamento da via, incluindo a execução de um muro de suporte, a construção de passeio e a infraestrutura para a canalização das águas pluviais. Para melhorar os acessos na freguesia, avançaremos também com a obra de alargamento da Ponte das Rodinhas, construindo uma guarda de segurança. No total, os investimentos diretos do município de Esposende em Rio Tinto rondam os 800 mil euros. Isto permite-me afirmar que, apesar de ser a freguesia mais pequena do concelho em termos de habitantes, com apenas 618 habitantes, isto eram números dos censos de 2011, e que hoje são inferiores com toda a certeza, o município, e já aqui foi dito isso, não esqueceu esta terra e tem concretizado aqui diversos investimentos, o que faz de Rio Tinto, e ouçam bem, a freguesia com o maior investimento per capita do concelho. Se não é que tem o maior, será certamente dos maiores. Ou seja, se vocês dividirem os 800 mil euros por 600 habitantes, sensivelmente, dá 1.300 e qualquer coisa euros por habitante que foram investidos pela Câmara aqui em Rio Tinto. E isto, se compararem com as populações das outras freguesias, vão ver que não tem paralelo a esse nível. Isto, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, é contribuir para a coesão territorial, porque também precisamos de coesão territorial dentro do município de Esposende. Isto é desapego eleitoral, como aqui também já foi referido, porque facilmente se percebe, aliás, foi aqui dito, não é? Se fosse por essa lógica, só investiríamos nas grandes freguesias, porque, enfim, é lá que está a população que pode compreender esses investimentos e de uma certa forma, depois virmos a ter o reflexo desses mesmos investimentos em termos eleitorais e, portanto, isto é precisamente o exercício contrário, é um exercício de desapego eleitoral, de olhar para todos de forma igual, não olhando apenas para os maiores e não canalizando tudo para as maiores freguesias. Na minha perspectiva, é também respeito pelas populações, é responsabilidade e justa repartição dos apoios. Não podemos dar tudo. O município também tem recursos limitados e tem sido muito pouco ou nada mesmo ajudado pelo Governo. Em simultâneo, estamos perante uma crise iminente em termos mundiais, de dimensões e repercussões que não conseguimos prever. Por tudo isso, se torna mais importante saber conviver nas nossas diferenças, estarmos unidos em prol do que verdadeiramente interessa, identificando os investimentos mais importantes e, acima de tudo, saber valorizar e cuidar aquilo que temos. Também já foi aqui dito, antes de mim, ou antes da minha intervenção, de facto vocês têm aqui uma obra do melhor que há no nosso município, podem ter a certeza, pelo menos no nosso município, é do melhor. E eu tenho a certeza absoluta que vocês vão cuidar muito bem e dar uso, quando for possível, quando as condições o permitirem, mas dar uso a este espaço. Vocês precisavam de um espaço para reuniões, têm ali uma sala fantástica aqui por baixo, precisavam das salas para a catequese, elas aí estão. A fábrica da igreja precisava de espaços para guardar, enfim, tem muita coisa para guardar, tem todas sempre, e para reunirem, etc. Tem aqui salas extraordinárias. Precisavam de uma casa mortuária e ela também aí está para poderem velar os vossos entes queridos de forma mais digna e isso era mesmo um investimento muito, muito importante. Tenho a certeza que perante isto, perante a qualidade da obra que aqui está, vocês vão valorizar, vão cuidar, até porque as pessoas que estão à frente dos destinos desta terra me dão todas as garantias de que assim vai ser. Dizia, temos que pensar sempre no futuro e não tem mal sermos ambiciosos. Mas, acima de tudo, também temos que ser sensatos e realistas e saber estar no mundo e no contexto atual. Quero dizer com isto que nós somos ambiciosos em relação ao futuro, àquilo que queremos para as nossas freguesias, mas temos que ter consciência das limitações financeiras, quer das juntas de freguesia, quer das da Câmara e quer também daquelas que o país nos pode proporcionar. Temos que pensar sempre assim. Por isso é que temos que ser muito seletivos, escolher onde é que queremos gastar o dinheiro, ou investir, diria, que eu não gosto muito do termo gastar, investir o dinheiro e, apontando isso, unirmos esforços entre todos para atingir esses desiderados. Por isso é que o Carlos enfatizou aqui tanto esta questão de haver uma... Quando a Câmara Municipal leva por diante um investimento numa freguesia, ela está a fazê-lo para as pessoas, não está a fazer para A, para B, para a Associação A, para a Associação B ou para a Igreja, está a pensar nas pessoas, o foco são as pessoas. E naturalmente que há pessoas que são eleitas pelo povo, que temos que respeitar. E estas coisas são sempre feitas em parceria. Aqui o Padre Delfim teve um papel fundamental também, toda a fábrica da Igreja, mas aquilo que sobressaiu
foi sempre a ideia de que estamos todos a apontar para o mesmo lado. Se a Junta dissesse, não é isso que nos interessa, nós queremos fazer o caminho não sei o quê, ou a ecovia, imaginem, a nossa prioridade é fazer a ecovia até Barcelos. Isso iria tornar aqui a situação bem mais difícil de gerir. Agora, quando temos toda a gente a dizer a mesma coisa, é isto que a freguesia quer, é isto que as pessoas querem, a fábrica da igreja disponibiliza-se para trabalhar, para encontrar o empreiteiro, para fazer a obra, nós pagamos, a Junta de Freguesia sente que o povo está confortável também, costuma-se dizer que a união faz a força e faz mesmo. E nestes casos é determinante haver essa. Acreditem que há muitas freguesias que saem extremamente penalizadas por causa de pequenas guerrinhas e lutas completamente destrutivas. Todos ficam a perder, por questões às vezes, enfim, menores, porque a pessoa sentia-se ofendida na sua honra, ou por isto ou por aquilo, e acabam por pôr tudo em causa, e mais do que porem em causa o futuro deles, ou a vida deles, põem em causa o futuro das próprias comunidades. E aquilo que sobressai aqui, e também para o Fernando, porque é um homem que eu me habituei também desde que o conheci, a apreciar pela forma singela e tranquila como leva as coisas. Não é fácil para esta gente estar numa junta de freguesia imposta, em que obrigaram a unir as freguesias. Lembrem-se sempre disso. Não foram eles que quiseram, não foi nenhum de nós que quis isto. Mas temos que trabalhar em prol das populações. E também vos desafio a pensar uma coisa. Se calhar não há memória de no passado se ter feito tanto investimento em Rio Tinto como agora nesta altura, que não deixa de ser um contrassenso muito grande, não é? O que quer dizer que as pessoas souberam passar ao lado destas questões, unir-se e trabalhar. Isso é que importa verdadeiramente. Acreditem que o desenvolvimento harmonioso do Concelho e a melhoria das condições de vida da população de cada uma das freguesias continuam a ser o meu foco, o nosso foco, do meu Executivo, e o farol pelo qual nos devemos orientar. E garanto-vos que, apesar dos condicionalismos, continuaremos a honrar os compromissos assumidos com as populações e com os seus representantes. Dizendo com isto que, apesar de todas as dificuldades que temos, eu não podia ter tido um discurso muito mais simples, que era e desresponsabilizador, que era dizer, bem, não estávamos a contar com o Covid, agora gastamos muito dinheiro nestas coisas, não sabemos que dinheiro vamos ter para o ano, o Governo não nos tem ajudado, portanto, olha, temos muita pena, mas aquilo que eu vos prometi nas eleições não vai ser possível fazer. E isso eu não vou fazer em lado nenhum. Em lado nenhum. Nós, quando assumimos os compromissos, temos que saber se já temos o dinheiro para cumprir ou não. E se já temos, não há por que voltar atrás. E aqui aconteceu em Rio Tinto, e acontece em Fontoa, e há de acontecer em todas as freguesias do Concelho. Aquilo que nós nos comprometemos a fazer, vamos fazer com toda a certeza. Isso é muito importante, porque não falta quem diga uma coisa e faça outra. Termino com um agradecimento ao nosso arcebispo Dom Jorge Ortiga pelo seu sacrifício para estar aqui hoje. Sabe bem o quanto a sua presença enobrece e dignifica esta cerimónia e nos enche o coração, renovando a esperança a todos em dias melhores. Um agradecimento ao Padre Delfim e a toda a fábrica da Igreja de Rio Tinto pelo trabalho desenvolvido. E, naturalmente, ao Carlos Martins. Já disse muitas vezes, o Carlos, eu sei que pode parecer injusto para os outros, porque de certeza que todos trabalharam, e a última pessoa que quer ouvir o nome é ele, que eu sei que eu já o conheço há muitos anos. O Carlos era meu colega de carteira na escola, quando tínhamos aí uns 11 anos ou 12, conheço há muito tempo, e sei que é um homem muito trabalhador, e vocês têm todos muita honra em ter um Rio Tintense daquela fibra, como tem ali o Carlos Martins. Um agradecimento, naturalmente, à Junta de Freguesia, que mesmo neste contexto difícil das uniões de freguesia forçadas, tem sabido cumprir a sua missão de forma exemplar, não se deixando levar por politiquices e atitudes de gente que apenas pretende desestabilizar a freguesia e voltar uns contra os outros. Parabéns ao arquiteto, sim senhor, eu tinha tomado nota, eu sou bom aluno. O arquiteto Emílio Fradique foi quem desenvolveu este projeto, com as nossas orientações, naturalmente, com o nosso apoio, mas que, de facto, devem todos sentir-se honrados. Foi um trabalho muito bem conseguido, não foi fácil. Lembrem-se que, às vezes, todos sabem, quem é da área da construção sabe isto, uma remodelação de um espaço, às vezes, é mais difícil do que fazer de novo. E aqui ele teve as duas experiências, teve que fazer uma capela, uma casa mortuária de novo e teve que pegar neste... Ainda me lembro que havia ali uma porta marcada naquele sítio. Havia aqui muitas coisas que tinha que se decidir se preservavam, se não se preservavam, se ficavam, se não ficavam. Essa diferença de cotas entre o que está dentro do salão e o que está aqui fora era muito difícil de resolver e ele fez aqui um trabalho extraordinário, muito digno, tudo muito simples, enquadrado em termos daquilo que é a vivência e da própria freguesia, e, portanto, está de parabéns o arquiteto, estão de parabéns os empreiteiros, que eu não sei quem foram, mas que fizeram esta obra, porque penso que foi tudo um bocadinho dividido por especialidades também, mas todos aqueles que colaboraram para este esforço estão todos de parabéns. Como eu dizia, um agradecimento ao Padre Delfim, toda a fábrica da Igreja de Rio Tinto, pelo trabalho desenvolvido e que foi muito altamente meritório. Parabéns também, então, ao povo de Rio Tinto, porque, no fundo, vocês são os destinatários daquilo que é o nosso trabalho. Eu diria que hoje seria um dia de festa, nesta freguesia, desde há tempos imemoriais. Eu diria que seja na mesma um dia de festa, não podendo ser na rua, que seja nas vossas casas e dentro dos vossos corações.
Um grande abraço para todos, bem-aja e conta connosco. E concluído o período de intervenções, segue-se o descerrar da placa. Olá.